O Sesc e Sescope Santa Catarina, onde tem vida, tem cooperativismo, informam. A seguir, Estado de Excelência. Com o apoio da Sesc, FECOAGRO, Fiesc, Cicobi, Faesc e FECOERUSC, começa agora mais uma edição do Estado de Excelência. Acompanhe os destaques do programa de hoje. O Espaço Indústria da Fiesc foi palco da exposição dos produtos da CEPAC, de São José, líder nacional na produção de bisnagas plásticas para os setores farmacêutico e de cosméticos. Não é a primeira vez que a CEPAC faz uma apresentação dentro da Casa da Indústria, porque a CEPAC nasceu aqui dentro. Quando a CEPAC era só papel e projeto, era aqui onde eu trocava informações, onde eu tinha interlocutores, onde eu me moldei para formatar isso que seria esse embrião que se transformou na CEPAC, que hoje é uma referência no mundo aí de embalagens para cosméticos. Nós somos considerados hoje dentro do top 5 do mundo em qualidade, inovação, etc. O economista e diplomata Marcos Trujillo faz uma avaliação sobre o mercado mundial no atual cenário que vivenciamos. Marcado por muita incerteza e instabilidade esse ano, é o reflexo da chegada de uma nova administração nos Estados Unidos, que tem uma política comercial mais restritiva, muito baseado na imposição de tarifas e cotas. E, obviamente, quando uma economia do tamanho dos Estados Unidos, uma economia de 30 trilhões de dólares, passa por uma espécie de cavalo de pau tão importante, os efeitos se percebem em várias partes do mundo. Vamos continuar com esses assuntos, mas agora vamos à informação de mercado. Mercado. Oferecimento Faesc, a Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina. Pablo Bittencourt, o economista-chefe da Fiesc, analisa como as políticas do governo Donald Trump podem afetar o Brasil e Santa Catarina, considerando que o mercado americano tem uma grande dimensão econômica. O mercado americano é muito desejado porque é um dos maiores mercados do mundo, porque as compras são grandes, você tem, à medida que você encontra confiança no teu cliente nos Estados Unidos, o que se vê é uma manutenção dessa relação de longo prazo, com enormes volumes de compra. Então todo mundo quer entrar no mercado dos Estados Unidos. E é claro que a entrada desse novo presidente tem gerado alguma turbulência no mundo todo, porque ele tem cobrado por esse enorme mercado e por esse super impacto que tem nas exportações de diversos países. Então veja, o que é que a gente espera para o Brasil, para Santa Catarina, A gente ainda não tem grandes notícias do que efetivamente vai acontecer com o Brasil. Havia uma perspectiva antes da entrada, que era uma perspectiva de um choque brutal sobre as tarifas aplicadas ao Brasil e também a Santa Catarina. Aí essa turbulência que o mundo todo estava sofrendo ajuda a explicar, por exemplo, a desvalorização da moeda brasileira. E aí é claro que você tem uma perspectiva ruim. Por que ruim? Porque ainda que melhore as exportações, você tem um impacto na inflação e aí juro muito alto seria o pior dos mundos. O que passou a se ver desde que Donald Trump assumiu o governo é que essa perspectiva brutal está dando lugar a uma outra que é mais estratégica, negocial e pragmática. E essa estratégia ela tem um receio, digamos assim, de que as tarifas possam impactar a inflação nos Estados Unidos e jogar esses exportadores aos Estados Unidos no colo da China, que é o grande ator na disputa geopolítica com os Estados Unidos. Dessa perspectiva, o Brasil ganhou grande proeminência e eu diria que melhorou muito a situação para o Brasil, porque o Brasil é um dos países que opera com déficit contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm superávit comercial com o Brasil, então acho que esse é um primeiro contexto em que a gente está vivendo e que aparentemente o Brasil tem boas chances de manter uma perspectiva negocial ativa
Isso é super importante. Setor público e setor privado precisam estar ativamente negociando com os Estados Unidos, ter canais de negociação para que a gente tenha o menor impacto possível. E aí, eu diria, Raimundo, que a posição de observador do Brasil, deixar os gigantes brigando e a gente ficar de observador, talvez seja a melhor possível, porque a gente ganha no comércio internacional e mantém o nosso mercado por aqui. Governador Jorginho Melo dá posse a novos secretários e integrantes do colegiado de governo. Hoje é um dia especial, um dia importante, onde um dos grandes partidos de Santa Catarina, que já está no governo, amplia a sua participação. É isso que tem que ser compreendido. Amplia a participação com quadros da melhor qualidade, entendeu? Então, eu convidei o MDB para vir para o governo, né? Como o PP está no governo, né? Como o Republicano está no governo, né? Então eu convidei para que eles venham engrossar o time. E eu não tenho dúvida que isso vai ser bom para que a gente junto construa o projeto lá para frente, entendeu? Quem tem que ganhar com isso tudo é Santa Catarina. Composições partidárias, coligações, isso tudo que acontece na vida política, eu sempre tive essa consciência. Então eu não tenho dúvida de que com a presença do Chiodini, com a presença do Emerson, com a presença, os dois emblematicamente são do MDB. A nossa secretária de Justiça e Integração Social é uma policial penal, que está sendo convidada, assumiu já, para ajudar a construir as 3.000 vagas que nós queremos fazer, para tirar a penitenciária da Trindade e por aí afora, né? O Controlador-Geral do Estado é um homem preparado que vai cumprir uma missão de Controlador-Geral do Estado. É um militar da reserva, a FESPORT, o Jefferson, que é um rapaz ligadíssimo aos conselhos de esporte. A FESPORT é uma entidade que tem que nos dar muita alegria, porque só tem coisa boa lá. Jogos abertos, jogos regionais, Paralimpíadas, enfim. Como eu sempre digo, o avião está em 10.000 pés. Agora é só embalar mais um pouco para a gente cumprir a grande missão de governar esse estado. Foram empossados na presidência da Fundação Catarinense de Esporte, Jefferson Ramos Batista. Na Controladoria Geral do Estado, o coronel Freiberg Rubem do Nascimento. Na Secretaria de Justiça e Reintegração Social, Daniele Amorim Silva. Na Secretaria de Meio Ambiente e Economia Verde, Emerson Stein. A pasta do Meio Ambiente e Economia Verde tem tamanha importância e queremos que ela se destaque ainda mais. Para tirar do papel de vez, como por exemplo o Mais Verde, que é um projeto importantíssimo que o governador pediu que a gente trabalhasse muito forte para fazer essa parceria com os agricultores de Santa Catarina, com o agro, de recuperação ambiental das áreas que são deles, mas precisam desse apoio do governo do estado. Também a transição energética, que é de fundamental importância, precisamos fazer esse plano dessa transição. O PET levado a sério, que é um projeto importantíssimo na causa animal, e outros projetos que a gente vai também tirar do papel, como por exemplo o diagnóstico ambiental de todas as praias de Santa Catarina, a balneabilidade das nossas praias, o saneamento básico de cada município. Fazer esse levantamento para quê? Para levar para o governador, para fazer essa parceria, o governo do estado com os municípios, para acabar de vez com esse problema que temos tanto, que é a virose, que vem causando transtornos para a nossa população e também para os turistas que vêm a Santa Catarina. A Secretaria da Agricultura e Pecuária também tem novo titular. Quem assumiu a pasta foi o deputado federal Carlos Chiodini. Quem conhece um pouco da história de Santa Catarina, sabe a relevância da agricultura na construção desse estado, o orgulho que ele nos dá hoje e sabe ainda mais a sua importância para a pavimentação do seu futuro. Quem conhece Santa Catarina como o programa Estado de Excelência sabe a contribuição histórica da agricultura para o seu desenvolvimento e a importância da agricultura e da pecuária para pavimentar o seu futuro. Então, demandados pelo governador Jorginho Melo, assume esse novo desafio, um desafio de transformar as políticas públicas da agricultura e pecuária com a cara do governo de Santa Catarina.
O Espaço Indústria da Fiesc abrigou a exposição de uma empresa sediada na Grande Florianópolis, que é líder nacional na produção de bisnagas plásticas para os setores farmacêutico e de cosméticos. Conheça a CEPAC de São José. Não é a primeira vez que a CEPAC faz uma apresentação dentro da Casa da Indústria, porque a CEPAC nasceu aqui dentro. Quando a CEPAC era só papel e projeto, era aqui onde eu trocava informações, onde eu tinha interlocutores, onde eu me moldei para formatar isso que seria esse embrião que se transformou na CEPAC, que hoje é uma referência no mundo aí de embalagens para cosméticos. Nós somos considerados hoje dentro do top 5 do mundo em qualidade, inovação, etc. Esse ano, 2025, a gente completa 23 anos de fundação e de existência. E desde 2009 já somos líderes no mercado brasileiro em volume e qualidade. Hoje temos algo entre 25% e 30% do mercado brasileiro desse segmento, que a gente só faz um tipo de embalagem, que é essa bisnaga que está aqui atrás, depois vocês vão poder ver direitinho. E temos uma relação assim, com o cliente já muito bem estabelecida, muito bem fortalecida pelos nossos valores. Com investimento de 20 milhões de euros, a CEPAC inaugurou a primeira fábrica fora do Brasil. A unidade de 7 mil metros quadrados fica localizado na cidade de Bragança, em Portugal. Esse passo de sair aqui do Brasil, ir para a Europa agora, para Portugal, é uma demonstração importante da vontade da CEPAC se transformar também num fornecedor global, num supplier global, podendo fornecer lá no continente europeu e futuramente também no continente americano. Temos, claro, presença comercial em outros países, então a gente vende para 12 países, mas o nosso foco é principalmente a América Latina. Aqui nessa unidade em São José, nós temos 420 funcionários na CEPAC e mais em torno de 70, 80 numa empresa de logística que nós temos, que é a Celog, que faz toda a movimentação de mercadoria para nós, com uma unidade aqui em São José, uma unidade em Tapecerica da Serra, em São Paulo, e a nossa diretoria comercial também fica sediada em São Paulo. Na unidade de Portugal, nós temos capacidade de 60 milhões de unidades ano, lá com 30 funcionários hoje. E aqui, na unidade de São José, nós temos capacidade de 200 milhões de unidades ano. Inovação e alta tecnologia são pilares que sustentam um portfólio de clientes que abrange empresas líderes em diversos setores. Nós temos como nossos principais clientes o Grupo Boticário, Natura e Avon, L'Oréal, Johnson & Johnson, Mary Kay, Pierre Fabre e aí vai, e algumas farmacêuticas nacionais. Mas como a gente faz só esse tipo de embalagem, que é a embalagem plástica, a gente chama de bisnaga plástica no Brasil, internacionalmente é chamada de tubo plástico, que ele já sai impresso com a identidade do produto do cliente, Então a gente faz tudo, é verticalizado, sai com a tampa, chega na fábrica do cliente, ele põe o creme dentro e manda para o mercado, vai para a prateleira do supermercado, da farmácia, etc. Só que esse tipo de embalagem, ele tem uma exigência tecnológica muito grande. Por quê? Principalmente porque com uma quantidade muito pequena de plástico, a gente consegue fazer uma embalagem que historicamente você precisaria de uma quantidade muito grande de vidro ou também de plástico de outros processos. E isso faz com que seja uma embalagem tecnologicamente avançada, mas também ecologicamente viável, Porque ela é 100% reciclável, tem várias outras características e usa uma quantidade muito menor de plástico do que as embalagens concorrentes, Então esse é o principal apelo tecnológico da embalagem. Agora, falando de inovação, claro, o eixo de inovação ele está no DNA da CEPAC desde a fundação dela. Então, no mercado nacional, nós somos pioneiros numa série de tecnologias que hoje já são mais conhecidas, como, por exemplo, o plástico, a resina oriunda de fonte renovável, que é a resina oriunda da cana-de-açúcar. Hoje, 30% da nossa produção é feita com essa resina,
né, que não, então 70% vem do petróleo, mas a gente pretende avançar nisso, porque no fim das contas é o mesmo plástico, né? Jogado no meio ambiente ele vai levar os mesmos 300 ou 400 anos para se degradar, mas a fonte dele é renovável. Então tem a plantação da cana-de-açúcar, daquilo se faz o álcool, do álcool se extrai alguns componentes para fazer a resina, e a resina, tecnicamente, ela se comporta da mesma forma que a resina oriunda do petróleo, né? De fonte não renovável. E aí temos uma série de outras iniciativas também, tecnológicas, como redução da espessura da parede do plástico, uso de material menos pesado, né? Então uso de menor quantidade de plástico. E esses são, inclusive, lançamentos que nós estamos fazendo esse ano, né? Alguns produtos que estão aqui, eles têm uma tampinha mais baixa, então esse perfil mais baixo de tampa é uma inovação no mercado brasileiro. E nós fazemos inovação contando com as tendências do mercado, então a gente vai olhar no mercado internacional o que existe, e também contando com as demandas dos clientes, o apelo que o cliente quer. O cliente, eu quero me direcionar para produtos mais leves, eu quero produtos mais requintados, mais bem acabados, então a gente acaba desenvolvendo tecnologias nessa direção. Como que a gente desenvolve? Primeiro a gente procura fornecedores de resina ou ajuda a desenvolver soluções em matérias-primas, né? E também nós vamos atrás das melhores soluções tecnológicas de produção. A nossa tecnologia ela é muito baseada no melhor conceito produtivo existente no mundo. Então, equipamentos eficientes, de alta produtividade, né? O que nos deixa numa condição bastante favorável de concorrer no mercado. E para potencializar engajamento e motivação da equipe, uma estratégia de crescimento gradual e consistente. Uma empresa que não cresce, as pessoas que estão lá dentro não veem perspectiva de crescimento também, né? Então, para manter os times motivados, a gente tem que estar projetando crescimento, e não só por causa disso, porque o nosso cliente espera que a gente esteja presente com mais volume, em mais locais, né? Em mais regiões. Mas, assim, no Brasil, a gente tem algumas perspectivas que, nesse momento, a gente está reestudando, né? Em virtude do momento econômico do Brasil e do mundo, então a gente está sempre analisando isso. Precisamos sim fortalecer nossa presença na Europa, porque o passo que foi dado é um passo muito pequeno lá e a gente tem espaço para crescer, né? E também avaliar outras regiões onde nós já estamos presentes comercialmente, as possibilidades de se instalar fisicamente, né? Mas isso está sempre no radar, né? Durante o Encontro de Ideias, evento promovido pela DVB e Federação das Indústrias de Santa Catarina, entrevistamos o economista e diplomata Marcos Troirro, que fez uma avaliação sobre o mercado mundial no atual cenário que vivenciamos. Marcado por muita incerteza e instabilidade esse ano, é o reflexo da chegada de uma nova administração nos Estados Unidos, que tem uma política comercial mais restritiva, muito baseado na imposição de tarifas e cotas. Tem uma política industrial que, de certa forma, redesenha as chamadas cadeias globais de valor, que nesses últimos 30, 40 anos acabaram se direcionando muito para a Ásia. E, obviamente, quando uma economia do tamanho dos Estados Unidos, uma economia de 30 trilhões de dólares, passa por uma espécie de cavalo de pau tão importante, os efeitos se percebem, né, em várias partes do mundo. Isso tem também implicações para o Brasil e implicações para o estado de Santa Catarina. Para o Brasil, porque o Brasil tem chances muito interessantes de atrair investimentos, porque há uma percepção de aumento de risco, por exemplo, na China. É uma oportunidade boa de o Brasil se reindustrializar. Só que no momento em que esses capitais estão saindo da China, eles fazem uma comparação sobre, por exemplo, o ambiente de negócios no Brasil, com o ambiente de negócios em outros países, inclusive com os Estados Unidos, onde a atual presidência Trump sinaliza com corte de impostos sobre a atividade empresarial. Então isso automaticamente faz da economia americana um imã muito poderoso
para a atração desse tipo de investimentos. E no caso de Santa Catarina, que é um dos estados brasileiros que tem a produção de mais valor agregado, as exportações industriais de Santa Catarina são de grande relevo, o principal mercado exportador é o mercado norte-americano. De modo a que, se os Estados Unidos criar barreiras para as exportações brasileiras, haverá também um impacto potencialmente negativo nas exportações de Santa Catarina. Por isso que é muito importante nós estarmos atentos a esses movimentos da presidência Trump e estabelecer parcerias com fornecedores, com potenciais compradores dos Estados Unidos, ou já com as redes de clientes, né, que a indústria catarinense lá tem, para que esses efeitos negativos sejam minorados. Nesse contexto, perguntamos para o Truirro quais são as perspectivas para as cadeias globais de valor. Eu acho que elas estão sendo redesenhadas. Havia até recentemente uma tendência de que elas se reposicionassem em mercados próximos a grandes centros compradores, né? Por exemplo, havia um redirecionamento de produção para o Marrocos, por conta da sua proximidade geográfica com o mercado europeu, para o México, por conta da sua proximidade com o mercado americano. Mas a presidência dos Estados Unidos está tentando reverter um pouco esse processo, voltar ao chamado Made in USA, né? Oferecendo energia barata e sinalizando com a possibilidade de corte de impostos comparativos. O Brasil tem muitas coisas boas a seu lado. Mais uma vez, o Brasil é um ator indispensável na área de segurança alimentar, energética e também numa economia mais verde. Agora o Brasil parou de fazer reformas. O Brasil está com dificuldade de melhorar seu ambiente de negócios. Tem um certo desequilíbrio fiscal que projeta, né, uma taxa de juros mais alta. Então, o Brasil é um pouco aquele ator que fica num cabo de guerra entre o risco e a oportunidade. Sobre a dimensão econômica dos Estados Unidos, Truirro reforçou a importância estratégica do mercado americano. Hoje o produto interno bruto americano é de 30 trilhões de dólares, né? É interessante você comparar, por exemplo, a trajetória de crescimento da economia chinesa com a trajetória de crescimento da economia dos Estados Unidos. Até o ano de 2019, né, se você pegar apenas esse século, de 2001 a 2019, a diferença entre os Estados Unidos e a China vinha se fechando. Muita gente até achava que a China ia ultrapassar os Estados Unidos agora em 2026. Mas nos últimos 5 anos essa boca de jacaré voltou a abrir, né? O mercado de ações, por exemplo, que concentra uma parte importante do trade das empresas de natureza tecnológica, você tem 3 empresas, a Nvidia, que é muito forte na área de semicondutores, a Apple e a Microsoft, que tem um valor superior ao valor de tudo aquilo que é negociado na Bolsa de Frankfurt, né? Então os Estados Unidos estão num momento econômico bastante forte, né? Tem se distanciado de outros países, inclusive dos países europeus. E para o Brasil isso também era uma grande oportunidade, né? Porque na medida em que essa economia americana pujante gera uma série de barreiras e resistências, por exemplo, para o mercado asiático, o Brasil é um dos poucos países do mundo que pode oferecer uma espécie de efeito substituição, né? Mas para isso é preciso boa estratégia. Truirro também falou sobre a evolução do acordo Mercosul-União Europeia. Eu fui o negociador, em nome do Ministério da Economia, do acordo Mercosul-União Europeia, no período de 2019, quando nós conseguimos concluir o acordo, né? E naquele momento o acordo só não foi enviado para o Parlamento Europeu para que ele pudesse ser aprovado por conta de uma série de dificuldades que incluíram, por exemplo, eleições num dos principais países do Mercosul, que era a Argentina, e depois teve a eleição do Alberto Fernandes, que era contrário ao acordo. Você teve toda aquela crítica ao Brasil por conta de proteção ambiental, na minha opinião uma crítica indevida, que era uma crítica emitida sobretudo por protecionistas franceses, né? E aí depois você teve também a mudança de presidente no Brasil. Então tudo isso parecia que o acordo não ia ser aprovado, não iria adiante. Só que com a eleição do presidente do Trump nos Estados Unidos o ano passado, a própria Europa decidiu se mexer, porque ela sabe que ela também vai enfrentar uma conversa muito dura à mesa de negociação com os americanos. Então o acordo foi reconcluído no ano passado. Eu estou razoavelmente otimista que ele tem grandes chances agora de ser aprovado no Parlamento Europeu e aprovado nos parlamentos do Mercosul. Eu acho super importante para os europeus e para nós. Afinal de contas, a União Europeia representa um mercado de mais de 400 milhões de pessoas, de alta renda. A União Europeia é uma importante fonte de investimento estrangeiro direto para as economias do Mercosul.
E com essa parceria, num mundo que está se fragmentando do ponto de vista comercial, ambas as regiões podem ter uma fonte segura de segurança energética, segurança alimentar, de elementos para a transição para uma economia de mais baixo carbono, né? Diversificação industrial. Acho tudo isso bastante interessante, de modo que eu torço muito para que ocorra a viabilização plena do acordo Mercosul-União Europeia, que ele possa entrar em vigor. Vamos encerrar o programa prestando homenagem ao escritor, filósofo e professor Oswaldo Della Justina, falecido no último dia 28 de fevereiro, aos 88 anos de idade. Natural de Orleans, Della Justina foi um dos fundadores da Associação Catarinense de Fundações Universitárias, a ACAF, e também da Fundação Educacional do Sul de Santa Catarina, a Unisul. O nome da Unisul é um nome significativo, representativo. Acho que realmente há 52 anos plantei uma boa semente, mas essa semente teve cultivadores muito bons esse tempo todo. São 5 décadas de uma instituição comprometida com a formação integral de cidadãos. Uma trajetória que começou com o professor Oswaldo Della Justina, o fundador da Unisul. A Unisul, ela é um projeto de vida, na verdade. Você vê pessoas aqui que optaram realmente por fazer da fundação uma parte de sua vida. E, graças a isso, ela é uma instituição viva. E o programa de hoje termina aqui. Se você deseja rever matérias desse programa e também dos anteriores, acesse estadodeexcelência.com.br. A gente se vê na próxima semana em mais um caso de excelência. Um grande abraço e obrigado por acompanhar o nosso trabalho.